Bom, então, bem-vindos aí, vamos começar as nossas próximas aulinhas aí, falando hoje então de funções trigonométricas. Nós pegaremos todos os nossos conhecimentos que temos até agora de seno e cosseno, cálculo de seno e cosseno de ângulos e arcos, e usaremos isso para expandir e fazer agora cálculos, operações e desenhos com funções. Primeira coisa, as funções trigonométricas são conhecidas como funções periódicas, porque elas vão ficar andando em cima do círculo trigonométrico, e como já é de conhecimento de todos, o círculo trigonométrico, a cada 360 graus ou 2π radianos, os valores começam a se repetir e vão ficar sempre se repetindo a cada volta que eu dou. Por isso que a gente fazia o cálculo da primeira determinação positiva. Então, vão ser funções que eu preciso, na verdade, fazer o cálculo, o desenho de um pedaço dela, porque o resto vai ficar se repetindo. Tá? Então, é importante a gente ter isso em mente. A primeira das funções trigonométricas que a gente vai ver é a função seno. Então, a função seno de domínio e contradomínio real vai pegar cada número x, que vai ser um arco, que a gente vai trabalhar mais em radianos aqui, e vai calcular o seno desse arco x, ou seja, y igual a seno de x, ou f de x igual a seno de x. Então, na função seno, a minha variável x, ou qualquer letra que eu dê para ela, mas a minha variável independente, ela vai ter que estar no argumento do meu seno. Então, aqui, por exemplo, f de x igual a seno de 3x, g de x igual a 5 menos 2 seno de x menos π sobre 2, e 6 seno de x sobre 2. Nós veremos que esses números que estão aqui dentro no argumento, 3, esse meio, esse menos π sobre 2, eles vão influenciar tanto no período como no domínio, que seriam esses números que estão aqui fora, vão influenciar na imagem, e vai influenciar também aonde vai começar o meu desenho, o meu gráfico, todos os valores que vão estar multiplicando ou somando, eles vão ter influência, então, na minha função. Tá? Então, para desenharmos o gráfico da função seno, nós precisamos, então, limitar um pedaço do plano, então nós vamos limitar o intervalo de 0 a 2π, que é exatamente uma volta do círculo trigonométrico. Então, é a única coisa que a gente precisa para saber todas as propriedades, e isso a gente só expande. Então, 0, 2π ou 0 e 360, se vocês preferirem em graus. Tá? Mas nós vamos ficar trabalhando mais em radianos, porque o radiano ele é de fato uma medida de comprimento, né? E o grau ele não é uma medida exatamente de comprimento. Então, e a partir disso nós vamos obter pontos x e y no plano e fazer um gráfico, como vocês já podem ver aqui embaixo. Então, para isso nós vamos precisar, assim como na função do primeiro grau, assim como todas as funções, nós vamos precisar construir uma tabela. Nessa tabela, nós sempre vamos colocar para x estes 5 valores aqui. Sempre. π sobre 2, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Prefiro em graus 0, 90, 180, 270 e 360, que são aqueles 5 pontos que vão ser as interseções do círculo trigonométrico com os meus eixos coordenados. Corrijo isso aqui. Que vão ser as intersecções aqui. Melhorou. Então, os pontos que nós vamos pegar serão sempre aqui 0, π sobre 2, que é 90 graus, 3π sobre 2, que é 180, π, que é 180, 3π sobre 2, que é 270, e 360, que é, de novo, aqui uma volta completa. Por que esses valores? Porque são os mais simples da gente calcular seno e cosseno, porque vão ser ou 1, ou 0, ou menos 1. Então, são os valores mais fáceis também da gente fazer o desenho no gráfico e de marcar, porque se eu for marcar raiz de 2 sobre 2, por exemplo, se eu escolher π sobre 4, 45 graus, eu posso escolher, mas é um valor que vai ser complicado de eu marcar no gráfico. Então, esses 5 valores são bem tranquilos de marcar. Então, e a partir disso, então, a gente vai calcular os valores de seno de cada um. Então, seno de 0, aqui está 0. Seno, lembrando, eixo y, seno. Aqui, o valor de y aqui é 0, então o seno aqui é 0.
π sobre 2 aqui em cima. Aqui vai ser 1, porque minha circunferência trigonométrica tem raio 1. Então, aqui é 1 no y, seno é 1. Seno de π aqui embaixo. O meu y ó, é 0, 0. 3π sobre 2 aqui embaixo. Raio 1 aqui embaixo é menos 1. Seno de 2π de volta aqui, 0. E com esses valores, então, a gente marca, ó, aqui, 0 e 0, perdi o mouse, achei o mouse. 0 e 0, π sobre 2 e 1, π e 0, 3π sobre 2 e menos 1, e 2π. E a gente faz o gráfico. Esse gráfico, ele é para ser uma ondinha, ele não é para ser reto. Tá? Vejam que ele tem uma curvinha, como se ele fosse um pedaço do círculo trigonométrico mesmo. Então, ele precisa ter esse desenho aqui mais curvadinho. Ele não pode ser direto, reto, que seria uma função do primeiro grau. Tá? Então, fazer gráfico de função é simplesmente isso. É fazer a tabela com 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Calcular os valores de 0, o seno de 0, seno de π sobre 2, seno de π, seno de 3π sobre 2, seno de 2π, e fazer, plotar o desenho. Tá? Então, agora a gente vai fazer alguns exemplos aqui. Antes disso, então, antes de fazer os exemplos, então a imagem da função seno é de menos 1 até 1. Por quê? Porque ela vai aqui do menos 1 aqui em cima até o menos 1 aqui embaixo. Então, essa é a imagem dela. Então, o meu seno, se tiver só o seno, ele sempre vai de menos 1 até 1. É evidente que se eu tiver, tipo, 5 seno de x, eu não tenho só o seno de x, eu tenho 5 seno de x. Então, ele viria de menos 5 até 5, porque eu tenho esse 5 aqui multiplicando o meu seno, que viria de menos 1 até 1. Como eu tenho 5 multiplicando, vem de menos 5 até 5. Certo? Se eu tivesse 2 mais seno de x. Ora, ele viria de menos 1 até 1, mas eu tenho esse 2 somando aqui. Então, eu preciso somar 2 nos dois extremos. Ele viria de 1 até 3. Tá? Então, tudo isso aqui vai influenciar na imagem. E também temos o período, que é o intervalo do domínio que irá se repetir na função. Então, vejam aqui no gráfico que ela começa de novo a se repetir. Então, aqui ó, ela vai subir, depois ela vai descer e vai subir. Aqui ela está descendo, depois ela ia subir, ela ia ficar fazendo esse desenho sempre. Então, o período é um pedaço que vai se repetir sempre, que basta a gente desenhar ele. Então, no caso da função f de x igual a seno de x, só ela assim vai ser 2π. Ou seja, após a marca de 2π radianos, o gráfico começará a se repetir. Entretanto, se eu tiver algum número multiplicando, dividindo o meu x aqui, isso vai se alterar. Quanto isso vai se alterar? Seguindo esta fórmula aqui do período. Então, o meu período será 2π dividido pelo módulo, ou seja, o valor positivo, do meu número que está multiplicando ou dividindo o a. Exemplo, se for um seno de 4x, então, pela formulazinha, eu vou ter meu período igual a 2π dividido por 4. Então, aqui o meu período vai ficar π sobre 2, não vai ficar 2π, porque eu tenho esse 4 multiplicando aqui. Da mesma forma, se eu tiver seno de x sobre 6, vamos lá, o período será 2π. O que está multiplicando o meu x? É 1/6, porque 6 está dividindo, então é 1/6. Então, o meu período aqui, inverte de baixo, multiplica pela de cima, 12π, já não vai ser mais 2π. Então, essa aqui é a fórmula do período que a gente tem que decorar. Então, vamos fazer aqui um exemplo. F de x igual a seno de 2x. Certo? Então, aqui já tem uma pequena diferença do que a gente tinha feito aqui direto no seno de x, porque agora a gente tem seno de 2x. Vamos colocar aqui 2x. Os valores que a gente usa são sempre os mesmos, então vamos usar aqui 0, π sobre 2, π
3π sobre 2 e 2π. Só que eu tenho um pequeno problema aqui. Quando a gente vai fazer um gráfico, a gente não está interessado em 2x, a gente está interessado apenas em x. Porque a gente vai calcular aqui o seno de 2x, mas o desenho eu vou fazer somente com o seno de x. Então, eu preciso incluir essa coluna aqui do meio, para eu poder ver realmente aonde que eu vou desenhar cada coisa. Então, o que aconteceu de 2x para x? Bom, de 2x para x quer dizer que dividiu por 2, né? Então, o que a gente vai fazer aqui é dividir cada um por 2. 0 dividido por 2 dá 0. Π sobre 2 dividido por 2 fica π sobre 4. Π dividido por 2 é π dividido por 2. 3π dividido por 2 fica 3π sobre 4. E 2π dividido por 2 fica π. Certo? Então, isso aqui é só para eu saber aonde eu vou desenhar no meu gráfico, porque aqui eu tenho 2x. E quando a gente vai fazer o nosso gráfico aqui, esse eixo aqui é o eixo x, não é o eixo 2x. Então, eu preciso saber qual que é a medida x. Agora, aqui a gente volta e calcula os valores de seno de 2x, que é o que interessa a gente. Então, seno de 0 é 0. Seno de π sobre 2 é 1. Seno de π é 0. Seno de 3π sobre 2 é menos 1. Seno de 2π é 0. Tendo isso, a gente vai marcar no gráfico o quê? Os valores de x aqui e o seno de 2x. Então, aqui em 0 é 0. Aqui. Como que eu vou saber o que é cada coisa? É só fazer mais ou menos proporcional, não tem que ficar exato. Tá? Então, vamos supor que aqui seja 2π, só para a gente ter uma noção. Então, aqui no meio é π. Aqui no meio é π sobre 2. Né? Na metade do π com o π sobre 2 fica 3π sobre 4. E aqui fica π sobre 4. Então, agora é só tentar ser mais ou menos proporcional. Então, vamos dizer que aqui é o 1, aqui é o menos 1. E agora é só marcar os pontos. Então, π sobre 4 com 1 aqui. Π sobre 2 com 0 aqui. 3π sobre 4 com menos 1 aqui embaixo. E π com 0 aqui. Agora, eu só ligo os pontos sem ligar retinho. Tem que fazer aquela ondinha. Subiu, desceu, 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 desceu. Subiu, subiu, subiu. Está aqui o nosso gráfico. Agora, observem a diferença do gráfico do seno de 2x para o seno de x que já estava desenhado aqui antes. Aqui no nosso seno de x, deixa eu apagar esse... Aqui no seno de x apenas, o nosso gráfico ele começava no 0 e acabava em 2π. Aqui ele começa em 0 e acaba em π. Por que ele acaba em π? Porque, lembrando, período, que a gente viu a formulazinha antes, 2π dividido pelo módulo de A é o que está multiplicando o x. O que está multiplicando o x na função? É o 2. Então, aqui o meu período ele é só π. Ou seja, o meu desenho ele vai acabar no π, que está aqui. Certo? Imagem, de novo. Imagem é de menos 1 até 1. Não tem ninguém multiplicando o seno, meu gráfico está indo de menos 1 até. Certo? Ok. Vamos fazer mais um exemplo agora, então. Vamos fazer aqui f de x igual menos 3 seno de x sobre 2. É um dos casos mais difíceis que pode aparecer. Vai ter um pouquinho mais complexo ainda, que vai ter mais uma etapa para fazer. Então, aqui, o procedimento é sempre o mesmo. X sobre 2, vamos montar uma tabelinha aqui.
Quais valores eu coloco aqui? Sempre os mesmos. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Não gosto de usar radianos. Posso usar graus? Eu gostaria que não. Mas, em último caso, se for para conseguir fazer, não tem muito problema. Bom, aqui de novo, ó, é x sobre 2. Eu não estou interessado em x sobre 2. Para fazer o desenho, eu preciso ter x. Eu não preciso ter x sobre 2. Então, agora vamos pensar aqui. O que aconteceu desta coluna para essa aqui, de x para x sobre 2, foi multiplicado por 2. Então, o que eu vou fazer é multiplicar toda essa coluna por 2. 0 vezes 2, 0. π sobre 2 vezes 2, π. π vezes 2, 2π. 3π sobre 2 vezes 2 é 3π. E 2π vezes 2, 4π. Ok. Agora aqui nós vamos calcular o seno de x sobre 2. E na próxima coluna nós vamos fazer a multiplicação por menos 3, que a nossa função está dizendo ali. Então nós vamos separar isso aqui em mais uma coluna para não ficar para ficar um pouquinho mais organizado. Tá? Então, vamos lá. Seno de 0 é 0. Lembrando que tudo eu estou fazendo aqui com base no x sobre 2. O x é só para eu fazer o desenho depois. Seno de 0 é 0. Seno de π sobre 2 é 1. Seno de π é 0. Seno de 3π sobre 2 é menos 1. Seno de 2π é 0. Agora aqui, o que eu tenho? Eu tenho menos 3 vezes o seno. Então, eu vou pegar toda a minha coluna aqui do seno e vou multiplicar por menos 3. 0, menos 3, 0. Menos 1 vezes menos 3 é 3 e 0. Certo? Agora, o que eu vou desenhar no meu gráfico? Eu vou desenhar no gráfico o x e a minha coluna do menos 3 seno de x. Então, vamos fazer aqui. Faz os eixos x, y. O que eu preciso marcar no x? Eu preciso marcar aqui, 0π, π sobre 2, 0π, 2π, 3π, 4π. Vou marcar aqui 4π. Aqui no meio fica 2π. Aqui fica 3π. Aqui no meio fica π. Um pouquinho desproporcional, mas tudo bem. E vamos plotar os pontos. 0 com 0. Π é menos 3. Deixa eu aumentar aqui o meu eixo y negativo. Menos 3. Vai colocar mais ou menos aqui. Pegar a mesma distância e marcar o 3 aqui em cima. Então, nós teremos que π e menos 3 aqui embaixo. 2π e 0 aqui. 3π e 3 aqui. E 4π e 0 aqui. E agora é só fazer a nossa retinha aqui. Que sobe, 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 desce, desce, desce. E aí não passou no ponto, a gente aumenta o ponto um pouquinho aqui para ele passar. Então, isso é um dos casos possíveis mais difíceis que vai aparecer para a gente, que é quando, além de eu ter uma alteração aqui no período, ó, vejam que agora o período deu 4π. Por que deu 4π? 2π sobre módulo de A. O A é quem está multiplicando x. Quem está multiplicando x? Está sendo dividido por 2, né? Então, quem está multiplicando x é 1 sobre 2. Multiplicação de fração, inverte a de baixo, multiplica pela de cima, 2π vezes 2, 4π. Então, está aqui o nosso período de 4π. A lógica vai ser um pouquinho invertida. Se eu estiver dividindo o meu x, o meu período vai aumentar. Se eu estiver multiplicando o meu x, o meu período vai diminuir. Tá? E aqui vamos fazer um último exemplo, então, antes da gente encerrar por hoje, que vai ser, então, f de x igual
A2 mais seno de x. Só para ficar, não ser tão complicado aqui. Então, vamos lá. X, quais os valores que eu coloco para x? Os de sempre. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Não tenho que fazer aquela transformação, porque aqui eu só tenho x. Então, agora aqui vamos colocar o seno de x. Qual que é o seno de 0? É 0. Seno de π sobre 2 é 1. Seno de π é 0. Seno de 3π sobre 2 é menos 1. Seno de 2π é 0. Com o tempo, isso vai fazer ultra rápido. Agora, aqui que vem o outro detalhe. 2 mais seno de x. Se eu tivesse alguém multiplicando o seno de x, eu ia fazer a coluninha só multiplicando o seno de x, e depois eu ia fazer essa coluninha somando, lembrando da ordem das operações. Primeiro multiplica, depois soma. Aqui, como eu não tenho ninguém multiplicando, só vamos somar. Então, agora eu vou pegar o meu seno de x dessa coluna aqui e vou somar 2. 2, 3, 2, 1, 2. E agora eu vou fazer o meu gráfico com o x e com essa última coluninha aqui. X, y. Valores de x, então, os de sempre. 2π, π, 3π sobre 2, π sobre 2, e aqui é o 0. E marcar os pontinhos, então, 0 e 2, 1, 2, 3. Então, 0 e 2 está aqui. 3, π sobre 2 e 3, aqui em cima. π e 2, embaixo. 3π sobre 2 e 1 aqui. 2π e 2 aqui. Marcou os pontinhos, vem com ele aqui, traça reta, vem, sobe, desce, 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 sobe. Então, vejam que aqui nós ficamos com exatamente o mesmo gráfico daqui. Começa em 0, sobe, desce, desce, acaba em 2π. A única diferença é que ele subiu 2 unidades, foi 2 unidades para cima. Então, aqui, a nossa imagem, ela vem, então, de 1 ela vem de 1 até 3, porque eu somei 2 unidades, então ela viria de menos 1 até 1, mas como eu somei 2 unidades na minha função, mais 2, ela vem, então, menos 1 mais 2, 1, 1 mais 2, 3. Então, aqui está a nossa nova imagem. O período não se altera, porque eu não tenho ninguém multiplicando x. Tá? Então, muitos exercícios eles vão mexer só com a ideia da imagem, sem precisar realmente fazer o gráfico. Então, eu preciso ter bem na minha mente que a imagem do seno, ela vem do menos 1 até 1, e tudo que está multiplicando ou somando fora desse seno, ele vai alterar a minha imagem. Tá? Então, se tiver alguma coisa multiplicando o seno, vai multiplicar os dois extremos da imagem, e se tiver alguma coisa somando com o seno, depois, se tiver multiplicando e somando, primeiro eu multiplico, depois eu somo. Como está só somando, eu só vou somar nos dois extremos da imagem, porque tudo que está aqui fora vai alterar a minha imagem. Tá? Então, aí vocês podem fazer da 1 até a 7 da lista, tá? E mais algumas coisinhas que eu vou mandar junto para vocês, tá? Valeu, então, fechou por hoje, abraço.